Olá, boa noite. Compartilhando aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. Essa noite com você está em Mateus 14:22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E chegando à tarde, estava só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era ao contrário. No versículo 25 diz assim: Mas a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Nessa noite nós queremos, nessa madrugada, que são 3 horas da manhã, nós queremos compartilhar essa mensagem tão maravilhosa. Despertamos do sono e estamos meditando aqui, que são fases diferentes que Jesus nos revela a sua palavra. Jesus estava na beira da praia e tinha uma grande multidão. E os discípulos estavam ali. Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Jesus ordena ao discípulo: entra no barco e sai para o outro lado enquanto disperso a multidão. Jesus, despedindo a multidão, Jesus não prometeu imediatamente de onde os discípulos, mas Jesus foi para o monte orar e ficou ali só. E quando foi a tarde, Jesus se encontrando só, Jesus foi para onde os discípulos. E os discípulos, a palavra diz que eles já estavam em alto mar. E o vento era ao contrário e estava muito forte. Porém, a quarta vigília da noite, Jesus demorou muito a chegar onde os discípulos. E a quarta vigília da noite, Jesus se apresenta. Então, assim, quando nós pensamos que Jesus abandonou, enquanto os discípulos pensavam, Jesus manda nós vir para o mar está agitado. Nós somos conhecedores do mar, que o mar agitado, nosso barco não aguenta. E eles se sentiram ali com medo e se sentiram só. A palavra do Senhor diz que na quarta vigília da noite Jesus chegou ali. E é muito bonito a gente entender e ver que os discípulos, Jesus não disse que eles iam ter abundância no mar. E não avisou nada que eles iam passar. Jesus avisou uma coisa para eles, que eles iam passar para o outro lado. E quando nós enfrentamos qualquer dificuldade, nós esquecemos do que Jesus falou antes, que nós ia chegar do outro lado, que o outro lado nos aguardava com vitória, que Ele não ia nos abandonar, que Ele ia estar sempre junto. Então eu quero dizer para você que nessa madrugada você tem passado por momentos difíceis, que o Senhor não deixou só. Você não está na tempestade sozinho. Você tem a presença do Senhor e a maior promessa é que você vai passar para o outro lado. Passando para o outro lado, Jesus ia se aproximando perto dos seus discípulos. E os seus discípulos pensavam ali que Jesus era um fantasma. Como os discípulos, como nós, como ser humano, os discípulos ali no mar, eles ficaram preocupados. Porque ao mesmo tempo que Jesus despede a multidão, e Jesus manda eles entrar no barco, é como se Jesus desaparecesse deles. No entendimento deles, Jesus deixou eles só. Jesus não seguiu, Jesus não foram junto com ele naquela embarcação. Então, tem momento que parece que Jesus não está com a gente, parece que Jesus deixou a embarcação andar sozinho. Mas não, pelo contrário, ele está conversando com o Pai e está sempre intercedendo por nós, está sempre vendo tudo que está acontecendo. E as nossas vidas nós passamos por esses altos e baixos. Que quantas vezes Deus tem nos dado a promessa e
E ele não tem falhado com a sua promessa. Nós que temos falhado em confiar, porque ele falou que era para passar para o outro lado. E os discípulos tinham que pegar isso como palavra profética para a vida deles. Como a palavra nos diz, eles iam passar para o outro lado. Porém, a tempestade tinha na estrada. A gente não sabemos quanta tempestade nós enfrentamos e quantas tempestades nós vamos ainda enfrentar. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós precisamos ter em nosso coração, a palavra do Senhor, dizendo que nós vamos chegar do outro lado. Dá para ficar imaginando que como os seus discípulos, eles ficaram com medo, e quando Jesus aparece, eles confundem Jesus com fantasma. Fantasma de pescador, fantasma de contador de história. Eles confundiram Jesus como fantasma. A Bíblia diz que a 4ª vigília da noite, quer dizer, o dia já estava clareando, o sol já estava raiando, já estava começando a ver alguma coisa. Jesus chega e Jesus não era um fantasma. Mas os discípulos não discerniram, o medo foi tão grande, a tempestade foi tão grande para eles, que eles confundiram Jesus com um fantasma. E nós precisamos entender que cada luta que nós enfrentamos, cada batalha que nós passamos, há um propósito de Deus sobre a nossa casa, há um propósito de Deus sobre a nossa família, há um propósito de Deus sobre a nossa história, há um propósito, algo Deus está nos revelando dentro da tempestade, onde nós estamos pensando. Jesus vem para nos socorrer ou Jesus é um fantasma? Ou a luta está tão grande que o medo está fazendo ver o vulto um fantasma, transformando Jesus em um fantasma. O que nós estamos pensando de Deus quando a tempestade se aproxima? Que Deus nos abençoa, nos guarda no temor da sua palavra. Que quando as lutas surgirem, nós possamos estar confiando no Senhor. Quando as lutas aparecerem, nosso coração vai estar em paz com o Eterno. Dizer: o Senhor não é um fantasma. O Senhor vem nos socorrer. O Senhor está vindo sobre as águas. Eles não tiveram tempo de glorificar Deus, Jesus caminhando sobre as águas, porque o medo falou muito mais forte. Deus nos guarda, Deus sustenta a nossa fé, Deus nos sustenta na hora da tempestade. Em nome de Jesus, que nós possamos confiar no Senhor e saber que a história continua para a glória de Deus.